Howdy! Como estão todos hoje? Here's Teacher Cláudia Borges. Nós vamos dar início a mais uma English Class. Vamos dar uma conferida no nosso assunto de hoje. Então, hoje, na nossa aula 16, o objeto de conhecimento é vocabulary. Vocabulary sobre family. Então, detalhamento, vocabulário de família. Então, vamos ficar atentos que hoje a gente vai aprender várias palavras relacionadas à família. Let's go! Bem, então vamos começar, não é? Aprendendo um pouquinho sobre o vocabulário de família. E para nos dar exemplos, para que fique bem claro para vocês, nós tiramos como base uma família, a família real, certo? E aqui nós temos, não é? A princesa Diana de Wales, ok? Charles, Camila, assim como os filhos deles, certo? Você tem lá William, a Catherine, né? Que é a esposa dele. Então, o filho também, né, de Charles e da Diana, que é o Harry, Prince Harry, que é casado com a Meghan. E aqui os filhinhos deles, olha, o Prince, a Lilibet, o Archie, assim como os três filhinhos deles, né, do William e da Catherine, certo? Então, aqui vocês têm uma família, uma árvore genealógica, né, da família real, certo? E aí a gente vai aprender a relação entre eles, da família, o que que é quem aí? Quem é filho, quem é neto? A gente vai aprender as palavras em inglês, ok? Tomando como base aqui a família real. Vamos começar então, vamos dar uma conferida na primeira parte aqui do nosso vocabulário. Então, nós vamos começar com a relação entre a Diana, não é? Que é mother, né? Que era mother, perdão. Charles, que é father, certo? Então, eles são pais. Pais de quem? Eles são os filhos aqui, ó, que é o William e o Harry, certo? Então, aqui na relação entre eles, não é? Eles são os pais, e aí descendo aqui, eles são os filhos dos dois, ok? Então, você tem as palavras aqui relacionadas a esse vocabulário, né? O vocabulário principal, né? Pai, mãe e filhos, ok? Então, vamos dar uma conferida aqui junto comigo. Então, começando aqui o nosso vocabulário, vamos, primeira palavra que é father, father, father. Então, palavra father, pai. Observe que esse TH aí tem um som de D, né? Father, father, que é o pai. Em seguida, nós temos mother, 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 que é a palavra mãe. Então, aproveita e vão anotando e repetindo aqui comigo para treinar a pronúncia. Então, father, mother. Continuando, nós temos a palavra son, 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 que significa filho. No caso do Harry, né, e do William, ambos têm a palavra em inglês son, que são filhos, né, certo? Agora, como é que é filha? Palavra filha aqui, ó. Daughter, daughter. Observe que tem um G lá no meio, mas eu pulei a pronúncia dele, ó. Quando a gente vai falar, pula do DA para o T, certo? Fica daughter, daughter, daughter. Esse T tem um som de R, daughter, daughter, ok? Então, daughter, filha. O que mais que nós temos relacionados a esse vocabulário mais próximo, pai, mães, filhos? Nós temos a palavra parents, parents, parents. Tomem cuidado com essa palavra, tá, gente? Essa palavra é muito parecida com o português, mas ela não tem o mesmo significado, ó. Ela significa pais, pai, mãe, certo? Parents, parents. Então, pai e mãe, parents, certo? Continuando. Child, 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 que é a palavra criança, child. E no plural, nós temos a palavra children, 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 crianças, certo? Então, essa é a nossa primeira parte do vocabulário sobre a parte da família, que é essa relação mais próxima, né? Pai, mãe, filho, filha, ok? Parents, que essa palavra, né? Tem que tomar cuidado com ela, ok? Então, father, mother, son, daughter, parents, child, children. Então, vamos ver mais um pouquinho da árvore genealógica da família real para a gente poder compreender essas relações
do vocabulário de família. Então, continuando um pouquinho mais essa relação, nós vimos a primeira relação, né? Pai, mãe, filhos, né? Que é a base familiar, certo? Agora a gente vai estender um pouquinho mais. Para quem? Para os avós e os netos. Então, observe aqui, ó, que a gente continua com a princesa Diana, né? Com a palavra grandmother, e o rei Charles, que é a palavra grandfather. E aqui embaixo você tem o nome das crianças, ó. Tem o George, tem a Charlotte, o Louis, Archie e Lilibet. Qual é a relação entre eles? Então, eles são os avós e eles são os netos, ok? Então, a gente está vendo agora um pouquinho mais estendida a família, né? Dos netos para os avós, ok? Então, vamos ver cada uma dessas palavras com bem calma. Aproveitem para repetir comigo e vão anotando também. Let's check. Então, a primeira palavra aí, que é grandfather. Grandfather. Então, observem que é bem parecida com a mesma palavra lá de pai, não é? Só que tem uma palavra grand na frente. Que aí você já sabe, quando tem um grand na frente, já é avô ou avó, certo? Então, por exemplo, aí a father é o homem, não é isso? É o pai. Então, ali, quando é o grandfather, é o avô, é o homem, não é? Então, grandfather. Continuando. Olha lá, agora é grandmother. A palavra mother é mãe. Quando eu coloquei grand, já virou avó, ok? Então, grandfather, avó, e grandmother, avó, certo? Só você lembrar. Father é o homem. Quando eu tenho grand na frente, já é o avô, não é? Father é o pai. Então, colocou o grand, virou avô, certo? Continuando, ainda vai ser só a repetição dessa palavra grand aí, ó. Agora, son. Son significa neto, ok? Son. Aliás, perdão, filho, né? Palavra son. Quando eu coloquei o grand na frente, já virou o quê? Já virou o neto, né? No caso, o homem, o menino. Agora, a próxima, com grand também, é granddaughter. O que é a palavra daughter? Filha, não é? Quando eu coloquei o grand na frente, se transformou em neta. Então, grandfather, grandmother, grandson, granddaughter. Granddaughter, que é a palavra neta. Continuando. Vamos continuar ainda com grand aí nesse pedacinho. Olha lá, a palavra parents, que vocês já sabem que é pais, né? Pai e mãe. Quando eu coloquei grand na frente, se transformou em avós, né? Avós, né? O vovô e a vovó. Então, são os avós. Então, grandparents. Grandparents. Próxima palavra é grandchildren. Grandchildren. A palavra children que a gente viu anteriormente significa crianças, não é? Então, quando eu coloquei grand, eles viraram o quê? Os netos e as netas no geral, né? Ah, esses são os meus netos. Então, já generaliza tudo. Neto e neta, todo mundo junto. Então, grandchildren, netos, netas. Todos eles, né? Todas as crianças são netos e netas. Grandchildren. 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 Continuando um pouquinho mais dessa relação aí, não é? Nós temos também agora a palavra bisavô. Olha só como é que escreve em inglês. No bisavô tem uma palavra a mais lá na frente, que é a palavra great. 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 Great e é acompanhada de outra palavra, que é grandfather. Grandfather. Então, great-grandfather é bisavô. Bisavô. Agora, como é que é bisavó? A mesma ideia, não é? Coloquei o great lá na frente e a palavra grandmother. Great-grandmother. Great-grandmother, que é a palavra bisavó. Então, great-grandfather, bisavô, great-grandmother, bisavó. Então, na nossa lista aí nós temos grandfather, grandmother, grandson, granddaughter, grandparents,
grandchildren, great grandfather e great grandmother. E finalizando aí nossa listinha, nós temos great grandparents. Great grandparents, o que é? Os bisavós, né? Os dois, bisavô e a bisavó. Então, você quer dizer, eles são meus bisavós, o bisavô e a bisavó. Então, eles são meus great grandparents, certo? Então, quando você quer usar assim, é great grandparents. Great grandparents. Então, a gente vai continuar estendendo nessa relação familiar um pouquinho mais. Vamos acompanhar aqui comigo. Então, nós já vimos o quê? A base familiar, papai, mamãe, os filhos, né? Mother, father, babies, ok? Vimos relação avô, avó, os netinhos. Agora, a gente vai ver um pouquinho da relação entre os tios, né? E os primos, os sobrinhos. Então, por exemplo, aqui nós temos o William e a Kate, não é? Eles são casados. E agora, qual é a relação deles com o Ark e a Lilibet, que são os filhinhos do príncipe Harry? Qual é a relação? Isso mesmo, eles são os tios deles. Então, o Ark e a Lilibet são os sobrinhos deles, certo? Então, tem a palavra uncle, aunt, nephew e niece. Vamos ver direitinho, então, com calma, essas palavras aqui da relação entre eles na nossa lista. E vamos anotar também. Então, a primeira palavra aí é a palavra uncle. 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 Então, bem simples, né? Uncle. Uncle. Que é a palavra tio. Uncle. Continuando, nós temos a palavra tia em inglês, que é aunt. 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 Continuando nosso vocabulário. Agora a palavra sobrinho, né, que é o menino, fica nephew. Nephew. Então, esse PH é como se fosse um F, nephew. 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 Nephew, sobrinho. E agora, sobrinha é a palavra niece. 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 Então, niece é a palavra sobrinha. E na nossa lista nós temos ainda a palavra primo ou prima, que é a mesma palavra, tá? Ah, essa é minha prima, esse é meu primo, é a mesma palavra em inglês. É a palavra cousin. 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 Então, esse S tem o som de Z, tá? Cousin. Então, a nossa lista nós temos aí, ó, uncle, aunt, nephew, né, o som de F é esse PH, niece e cousin. Cousin. Então, aí nós temos aí essa relação dos titios, titias e sobrinhos. Continuando, um pouquinho mais agora. Agora, nós temos aqui o exemplo do casal Harry e Meghan, né? Então, ele é o príncipe Harry e aqui é a esposa dele, que é a Meghan, certo? A relação entre os dois qual é? Ele é husband, ela é wife. Então, é o marido e a esposa. E aqui a relação entre o Ark e a Lilibet, que são os filhos deles. A relação entre os dois aqui é o quê? Brother, que é a palavra brother, e sister. Brother, que é o irmão, e sister, irmã. Então, a relação entre eles dois aqui, certo? Então, entre eles dois, husband e wife, e entre os dois aqui, brother, sister. Então, vamos ver um pouquinho mais desse vocabulário com calma. Vamos anotando e repetindo aqui comigo para a gente treinar um pouquinho dessa pronúncia. Então, a primeira palavra da nossa lista é husband. 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 Então, husband é a palavra esposo. Então, observe que eu fiz a leitura dessa palavra e esse H tem som de R. Husband. 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 Agora, a palavra esposa em inglês é a palavra wife. 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 Vocês podem observar claramente que esse W, né, ele tem a pronúncia dele mesmo aí, wife, wife, som de F mesmo, né? Wife.
Lembra do Wi-Fi aí, não é? O Wi-Fi, só que no caso aí aqui é wife. Wife. Wife, que é a palavra esposa. Agora, a próxima palavra do nosso vocabulário é a palavra irmão em inglês. Eu acho que a maioria de vocês já conhece, né? Que é a palavra brother. 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 Então, esse TH ali no meio da palavra é como se fosse um som de D aí mesmo, tá? Então, brother. Brother. Esse R bem fechadinho. Brother. Continuando, agora a palavra irmã, que é a palavra sister. 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 No vocabulário diário das pessoas, né, no vocabulário informal, as pessoas em geral dizem, he is my bro, ele é meu brother, né? Ou então, she's my sis, que é a abreviação da palavra sister, né? Ela é minha irmã, minha sister, certo? Então, as palavras também são abreviadas no dia a dia, né? Na linguagem informal, no dia a dia também, né? Para quem usa essa língua inglesa. Continuando. Agora, a palavra casado ou casada, né? É a palavra married. 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 Então, married, casado ou casada. Então, se você quer dizer, eu sou casado ou casada, você diz, I'm married. I'm married. Eu sou casado, eu sou casada. Married. Married. Continuando. Nós temos a palavra também aí, cônjuge. Cônjuge. Spouse. 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 É parecida com a nossa palavra em português, não é? Esposo, esposa. Então tá aí, ó. Só não tem um E na frente. Spouse. 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 Então, na nossa lista nós temos husband, wife, brother, sister, married, spouse. Continuando um pouquinho mais, agora a gente está afastando um pouco mais nessa relação da família base. Agora, o nosso exemplo é da Camila, que é a esposa do Rei Charles, certo? E a relação dela com os filhos do Rei Charles, que é o William e o Harry. Então, qual é a relação entre eles? Né? Como é que a gente chama esse relacionamento? Qual é a palavra que a gente usa? Então, ela, em relação a eles, ela é stepmother. Stepmother, que é o quê? Madrasta, certo? Então, eles são o quê? Os enteados, certo? Stepson, os dois, né? Mesma palavra, stepson. Então, a gente vai ver um pouquinho desse vocabulário relacionado, né, a famílias que são geradas de diferentes famílias, né? Ela tem uma família, o rei, né? O rei Charles tem a família dele. Então, vamos ver essas relações, essas palavras relacionadas aí. Vamos conferir, então. Então, olha só, a primeira palavra que a gente viu também, não é? Foi a madrasta, que é stepmother. Pode observar que a palavra mother, father vai sempre aparecendo, né? O que vai mudar vai ser a palavra na frente, né? Vocês viram lá? Grandmother, grandfather. Pois é, a ideia é sempre trocar o comecinho da palavra, mas a base não vai mudar, que é a palavra mother, father, ok? Então, nesse caso de madrasta, a palavra na frente que mudou foi stepmother. Stepmother. Então, stepmother, madrasta. Continuando agora, né? Stepson. Stepson, né? Que é a relação, né, da Camila com os rapazes, né? Com o Harry e o William. Então, eles são quem em relação a ela? Eles são stepson. Então, enteado. Stepson. Continuando, agora, palavra padrasto. Olha aí. Novamente, eu repito a palavrinha na frente, que é step. Só que a base não muda, que é a palavra father, né? Stepfather. Stepfather. Stepfather, que é a palavra padrasto. Padrasto. Continuando agora, enteada. Olha lá, tenho novamente a palavra daughter. O que mudou na frente? A palavra step, né? Então, stepdaughter. Stepdaughter. Stepdaughter.
que é a palavra enteada. Continuando um pouquinho mais. Step sister, step sister, step sister. Olha lá, a palavra sister você já sabe que significa irmã, não é? Quando eu coloquei o step na frente, qual o significado que tem? É meia irmã. Então, ou seja, sem uma conexão sanguínea. Por quê? Ou ela é filha da madrasta, ou ela é filha do padrasto. Então, nessa nossa lista aí, nós temos as palavras stepmother, stepmother, stepson, stepson, stepfather, stepfather, stepdaughter, stepdaughter. E aí, nessa primeira parte da nossa lista, stepsister, stepsister. E continuando essa nossa lista, nós temos ainda a palavra stepbrother. Já que a gente tem a irmã, né? Nós temos também agora o meio-irmão, que é stepbrother. Stepbrother, que é o meio-irmão. Ou seja, sem uma conexão sanguínea, né? Como é o caso da Camila com os rapazes, né? Com o William e o Harry. Eles não têm uma conexão sanguínea. Ou eles são filhos da madrasta ou do padrasto, certo? Então, stepbrother, meio-irmão. Continuando um pouquinho mais dessa lista aí, olha. Half sister, half sister, half sister. Então, ela é irmã por parte de pai ou mãe, ok? Half sister. A palavra half significa metade, half. Então, é metade, né? Então, irmã por parte de mãe ou por parte de pai. Assim como nós temos half sister, nós temos também a palavra half brother, half brother, half brother, que é o quê? Agora é o irmão, não é? Só que é o irmão por parte de pai ou por parte de mãe. Então, nessa nossa lista nós temos stepbrother, stepbrother, half sister e half brother, half brother. Então, continuando um pouquinho mais o nosso vocabulário sobre família, nós vamos ver outras palavras também relacionadas, né, com relações, né, relações entre as pessoas também. Como é que a gente chama esse vocabulário? Vamos conferir aqui um trechinho de um vídeo para que vocês possam ir acompanhando. Então, podemos perceber aí outras palavras relacionadas a relacionamento, né, entre homem e mulher, ok? Vamos acompanhar novamente, vou ler aqui com vocês. Então, olha lá, o primeiro que vocês têm nessa imagem é girlfriend. Girlfriend. Girlfriend, que é namorada, né? Lembra que a palavra girl é garota, né? Então, já que a garota, ela é a namorada, girlfriend. Ali embaixo nós temos a palavra namorado, que mudou o quê? Em relação ao friend. Colocou na frente foi a palavra boy. Então, em boy, que é menino, ok? Então, boyfriend, o namorado. Boyfriend. Boyfriend. E aí a menina é girlfriend. Então, ele é meu namorado. He is my boyfriend. Ela é minha namorada. She is my girlfriend. Então, continuando um pouquinho mais desse relacionamento, né? Outras palavras relacionadas a isso. Nós vamos ver agora. Olha aí, temos a imagem deles aí com o anel, né? Mostrando. Fiancé. Fiancé, que é a noiva. Fiancé, noivo, né? Fica um pouquinho diferente a palavra, né? Mas quase não dá para mudar. Mas fiancé é um pouquinho mais comprido que a noiva. E fiancé, noivo. Então, fiancé, noivo. Fiancé, noiva, right? Vamos ver um pouquinho mais do vocabulário, continuando. E olha lá, essa linda imagem aí, não é? Dos dois já, no casamento. Então, você tem a palavra bride,
bride, bride, que é a noiva no dia do casamento, né? Então você diz, ah, lá vem a noiva, ok? Então você vai usar a palavra bride, ok? Bride. E a palavra groom, groom, groom é o noivo também no dia do casamento. Então, a palavra bride, bride, né? I, esse I tem som de I, bride. E groom, groom, que é o noivo, no dia do casamento. Ok? Então, vocês puderam acompanhar mais vocabulário um pouquinho mais específico, né? Em relação a relacionamentos, né? Ok? Então, vamos ver mais um pouquinho do vocabulário, né? Um pouco mais específico, já é um pouquinho mais distante, ok? Vamos acompanhar aqui junto comigo. Então, vocês têm aí um vocabulário sobre madrinha, não é? E aí, quem é que pede a bênção da madrinha aí, né? Então, você pede a bênção de quem? Da sua godmother. Godmother. Observe que as palavras aí não estão à toa, né? A palavra God significa Deus. Então, padrinho e madrinha, né, tem sempre essa relação aí com Deus, não é? Que a madrinha e o padrinho abençoam a criança, não é? Então, por isso que tem a palavra God aí. Então, godmother, 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 madrinha. Vamos ver agora o padrinho. Padrinho, na mesma ideia, né? A palavra father é pai, então quando eu coloquei o God, ele virou o quê? Padrinho. Godfather. Godfather, Godfather, padrinho. Continuando, nós temos aí, olha, afilhada. Olha só, filha é a palavra daughter. Quando eu coloquei o God na frente, virou afilhada. Então, goddaughter, 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 afilhada. Então, lembrem-se, né? Relação padrinho, madrinha, afilhados, é sempre com a palavra God na frente, né? Então, goddaughter, afilhada. Continuando, já que tem afilhada, tem um afilhado também, não é? Que é a palavra godson, 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 que é a palavra afilhado. E finalizando as nossas listas aí, não é? Nós temos a palavra godchild, godchild, godchild. O que é esse afilhado ou afilhada aí? É no geral. Então, você quer dizer, ah, ele é meu afilhado, minha afilhada no geral, né? Você fala para alguém. Então, você pode usar a palavra godchild, godchild, godchild. Então, nessa nossa lista, nós temos as seguintes palavras. Godmother, 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 godfather, 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 goddaughter, 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 godson, godson, godson. E a palavra godchild, 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 que é afilhado ou afilhada no geral, né? Então, nós finalizamos aqui esse nosso vocabulário sobre family, família.